Final de semana, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Qual o seu time? Para quem você torce, afinal de contas? Aqui, vemos jogos porque amamos futebol. E torcemos para o time mais fraco porque gostamos de boas histórias. Final de semana, qual o seu time? Porque gostamos de boas histórias. Para quem você torce, afinal de contas? Você que torce para o seu time de futebol, você está sendo enganado. O que você vê é um circo armado. Você que torce para o seu time de futebol. Criavam um subterfúgio sempre com aquela velha arrumação de futebol é o ópio, é a alegria do povo. Você está sendo enganado. Futebol é o ópio, é a alegria do povo. Futebol é um esporte pequeno burguês. Ele é o ópio do povo. Você está sendo enganado. Quem diz que futebol é o ópio do povo? Você está sendo enganado. Futebol é um esporte pequeno burguês. Quem diz que futebol é o ópio do povo, muito possivelmente não conhece de futebol. Mas com certeza não conhece nada de povo. Ele é o ópio do povo. Futebol é o ópio, é a alegria do povo. Salve, salve, salve. Aqui é André Duarte na voz, também conhecido como Panda, também conhecido como Box to Box da Várzea. Essa semana eu tive que terminar meus exercícios da faculdade, então teremos mais um episódio de leitura de arquibancada. O texto dessa semana, eu tirei ele do livro Futebol versus Poder, do Gabriel Kuhn. Esse livro é bem legal. O texto em si chama Futebol como ópio de massas, do Gabriel Kuhn, que é o mesmo autor do livro, tá? Para quem não conhece, Gabriel Kuhn é um escritor e tradutor austríaco, radicado na Suécia, com trajetória no movimento social e passagem pelo futebol semiprofissional. Em Futebol versus o Poder, ele discute futebol como campo de disputa política, não apenas como alienação ou espetáculo de mercado, mas como um espaço onde aparecem conflitos de classe, cultura popular, resistência de torcidas e tentativa de recuperar o jogo das mãos do capital. Então, com vocês, isso. Futebol como ópio das massas, por Gabriel Kuhn. Albert Camus, Tony Negri, Cláudio Tamburrini estão longe de ser os únicos intelectuais que abraçaram o futebol. Há também Vladimir Nabokov, Evelyn Waugh, Pier Paolo Pasolini e os escritores latino-americanos Eduardo Galeano, Mauro Benetti e Mário Vargas Llosa, além do diretor peruano Fernando Lombardi, presidente do esporte nos anos 90. No entanto, nos círculos intelectuais, o futebol é comumente descrito como um circo no qual 22 pessoas correm atrás de uma bola. Especialmente entre os marxistas, o argumento de ópio das massas é bem consolidado há muito tempo. A essência do argumento é simples: você dá às massas algo pelo qual se envolve ardentemente e assim impede de se engajar igualmente por mudanças políticas. Indiscutivelmente, a história do futebol confirma isso. Temendo a falta de organização do esporte, as classes predominantes perceberam que o futebol poderia atuar em seu próprio benefício, como uma distração controlada da classe trabalhadora, como um tempo para esquecer as dificuldades do trabalho e como algo para se esperar durante a labuta nas fábricas. Vou parar aqui, vou fazer alguns comentários. Ele trouxe alguns intelectuais aqui no primeiro parágrafo, tal, fazendo essa apresentação, falando dessa ideia que eu falei no primeiro capítulo, de que o futebol seria o ópio do povo, o ópio das massas, e mostrando que nem toda a dita esquerda tem essa ideia de que o futebol é o ópio da massa. Ele também fala que o futebol, o que as classes dominantes, elas usaram o futebol para, como eu diria, cercar não, mas deixar o ímpeto do trabalhador, o potencial revolucionário do trabalhador mais abrandado. Que com isso eu vou trazer aqui uma coisa que me vem quando fala de classes dominantes, classe trabalhadora no futebol, é aquele slogan, bordão, aí você pode escolher como quiser, de que o futebol é criado
pelos pobres e roubado pelos ricos. Isso é meio errado, tá? Assim, o futebol como a gente conhece, o futebol de hoje, ele é criado pelos ricos. Depois ele foi dominado pela classe trabalhadora e tudo, tá? No começo o futebol era bem elitizado, não só no Brasil, eu até tô no Brasil também, mas eu tô falando mais na Inglaterra, onde surgiu mesmo o futebol. Ele era jogado pelas escolas dos homens, escolas masculinas, que criaram as regras que a gente conhece hoje dessa codificação do futebol. Então é meio mentiroso esse papo que foi criado pelos pobres e roubado pelos ricos. Sim, o futebol foi criado pelos ricos, os pobres a classe trabalhadora conseguiu enxergar nesse esporte uma maneira de subir na vida e também se apaixonar por ele. E aí os ricos, quando começou a profissionalização do esporte, os ricos começaram a se afastar, porque eles tinham o ideal de que o esporte por si só era um jogo de cavaleiros, era um jogo para trabalhar o corpo, essa questão física. E quando entrou a classe trabalhadora, aquele que trabalhava todo dia na fábrica, eles não queriam participar disso. Isso não. Essa pessoa que trabalha e joga futebol no final de semana, ela não pode estar no mesmo campo que eu, que vivo de renda e vou aos clubes, vou aos chás e não posso jogar junto com ele. Isso aconteceu na Inglaterra, mas também, se você pegar a história do futebol brasileiro, também acontece isso, tá? É meio... Você consegue enxergar essa distinção. Antes no período amador, que era muito mais ligado às elites, e depois passou pro futebol ligado à classe trabalhadora, e aí chegou a profissionalização e tudo que se levou. Beleza, voltando ao texto aqui. Talvez ainda mais preocupante seja o falso senso de unidade que as vitórias do futebol produzem. Graciela Deleu lembra de ter comemorado com, abre aspas, o cara que me torturou com choques elétricos, fecha aspas, depois da vitória da Argentina na Copa do Mundo de 1978. Diz ela, o futebol se torna dominante até no campo de concentração. O cara que te torturou quando foi sequestrado, torcesse pelo mesmo time que você, esse laço fantasma e terrivelmente louco seria estabelecido. Sempre que ouço a música Fiesta de Serrat, onde ele canta o vilão e o homem rico apertam as mãos, as diferenças não importam, eu não sei. Eu tenho uma raiva de ter menos a ver com uma análise sociológica e mais uma reação instintiva. Odeio Copa do Mundo porque elas dissolvem a luta de classe. De certa forma, durante a Copa do Mundo, parece que somos todos iguais e não somos todos iguais. Se vocês não sabem, durante a Copa do Mundo de 1978, que foi disputada na Argentina, o principal estádio da Argentina até hoje, e onde a seleção argentina manda a maioria dos seus jogos, é o estádio do River Plate, que eu não lembro o bairro agora que fica, o Monumental de Núñez, mas ele fica do lado do principal centro de tortura, o mais famoso centro de tortura durante a ditadura cívico-militar na Argentina, que era vigente na época da Copa de 78, que é a Escola da Armada. Então, dizem que o pessoal conseguia escutar os gritos do estádio durante sessões de tortura durante a Copa do Mundo. É forte ouvir esse relato aqui, né, dela. O futebol tem esse poder inebriante, eu acho que faz parte dessa questão do ópio, esse poder inebriante de você fazer esquecer alguns problemas da vida. E ela diz, antes fala que ela comemorou o título da Copa do Mundo de 78 abraçando o seu torturador. Ela esqueceu. O poder inebriante do futebol fez com que ela esquecesse totalmente o que ela sentia, a raiva, o que ela sentia, e passou a abraçar, a comemorar com esse. Esse é um poder do futebol. Você abraça pessoas que você não quer. Você está do lado de pessoas que você normalmente não estaria. É um problema do futebol. Não digo que é um problema, mas é uma reação. É esse fator inebriante que faz parte também, eu entendo que faz parte da vida. A gente precisa também se desligar um pouco dos problemas, não nesse problema tão grande que nem ela, mas o futebol faz isso. Ele faz você esquecer talvez um problema que você está tendo em casa ou na sua vida, mas também em contrapartida, se esse problema advém de ódio, ou vem de qualquer coisa que faça
você estar a ponto de explodir o futebol pode causar isso, uma explosão violenta, é difícil. Mas é isso. Voltando ao texto. Andrew Feinstein escreveu sobre uma dinâmica semelhante em conexão à Copa do Mundo de 2010. Diz ele aqui: a Copa do Mundo criará um fator de bem-estar na África do Sul, mas quando tudo acabar, os mesmos problemas urgentes permanecerão num dos países mais desiguais do mundo. Daley McLean acrescentou essa análise. No caso do maior espetáculo da Terra, deixando de lado a verdadeira beleza e o prazer de um jogo de futebol, a criação de mitos de 3, 2, 1. No caso do maior espetáculo da Terra, deixando de lado a verdadeira beleza e o prazer de um jogo de futebol, a criação de mitos criou uma situação semelhante a inalar tique. Uma alta euforia de curta duração que obscurece toda a realidade, seguida por um desmoronamento rápido e depressivo de volta à realidade. Nesse parágrafo ele mostra isso que eu acabei de dizer anteriormente, né? Que esse poder inebriante da droga, ele faz até uma comparação com o futebol, com o tique, que é metanfetamina. Que ele tem uma alta euforia de curta duração que escurece toda a realidade. Como eu disse antes, né? Tipo, o futebol tem esse poder inebriante que faz você esquecer a realidade e ficar eufórico, sei lá, abraçar pessoas que você não conhece, estar com elas, sentir uma vibração, pular, se divertir, enquanto esquece o que está acontecendo fora disso, mas que após o jogo ou pelo próprio resultado do jogo, você tem uma queda monumental, desmoronamento, como ele diz aqui, rápido e depressivo, quando você volta à realidade. O poder do inebriante, de estar fora do seu racional, desse momento, quando você volta à realidade, tem essa confrontação à realidade que talvez não seja boa, que seja um desmoronamento, como diz o referido aqui, McLean. Então, tem isso. Sentimentos são confirmados pelo ex-jogador da Costa do Marfim, Kolo Touré, que fala sobre os efeitos das vitórias do futebol para o país conturbado. Nosso trabalho é tentar fazer as pessoas felizes e ajudá-las a esquecer todo o resto. Ao mesmo tempo, sabemos que os jogadores não conseguem resolver todos os problemas do país. Eles nem sequer desapareceriam se vencêssemos a Copa do Mundo. As pessoas ficariam felizes por 2 ou 3 semanas, e então tudo voltaria ao normal e ser como antes. Tais observações levam alguns teóricos marxistas a uma severa rejeição do futebol. Depois da Copa do Mundo da África do Sul, Terry Eagleton publicou um artigo no The Guardian intitulado "O Futebol, para o amigo para o capitalismo". Ele escreveu: a Copa do Mundo é outro revés para qualquer mudança radical. Se cada pensador de direita surgisse com um esquema para distrair a população da injustiça política e compensá-la por vida de trabalho árduo, a solução, em cada caso, seria a mesma: o futebol. Refinado de resolver problemas. Nenhum modo mais refinado de resolver os problemas do capitalismo foi imaginado. Certos acontecimentos históricos confirmam as preocupações de Eagleton. De fato, parece preocupante que milhares de pessoas de Bangladesh tenham ficado tão chateados com a exclusão de Diego Maradona por doping na Copa do Mundo de 1994, e qual fizeram uma grande cibação pública. Sem dúvida, havia muitas questões mais urgentes a serem abordadas. Também há verdade na observação do comediante alemão Klaus Heinz de que o futebol é como a democracia: 22 pessoas jogam e milhões assistem. Nesses textos aqui começam algumas críticas sobre futebol e sobre esse poder, tirando esse poder inebriante e vindo mais de como ele capta o desejo e o pulsar de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, ele diz que o futebol é a maneira mais fácil de capturar esse desejo, que o Terry Eagleton é a maneira mais fácil do capitalismo capturar esse desejo e direcionar para um ponto que eu discordo.
Sim, o futebol é capturado pelo capitalismo porque a gente vive numa sociedade capitalista e, esse refutar o futebol e não entender como um plano de massa e como um evento, algo que precisa ser entendido, ser vivido por quem quer pensar a humanidade, a radicalidade, se entender como o futebol age. O futebol, como é dito diversas vezes, é um campo de disputa. A gente precisa disputar. Não acho que só o capitalismo vai capturar ele e vai transformar a massa totalmente, entre aspas, aqui, zumbis que não sabem o que fazem, que só enxergam, sentam na frente da televisão ou no campo de futebol e ficam só ali. E aí vem aquele slogan, eles te roubam enquanto gritam gol. Cara, os caras estão roubando a gente enquanto a gente tá gritando gol, enquanto a gente tá trabalhando, enquanto a gente tá fazendo qualquer coisa. A gente precisa parar de achar que futebol é só inebriante, só faz mal, e começar a pensar que futebol faz parte da sociedade, é um fato social que precisa ser debatido, precisa ser estudado, precisa ser confrontado o tempo todo e ser vivido por todos. Por todos não, mas precisa ser entendido como fato social. Vivido não, porque é uma escolha, né? Cada um escolhe o que gosta e vê, mas tratar o futebol como um ópio, como algo menor, que corrompe o ser revolucionário, para mim não faz sentido. Querer se distanciar da classe trabalhadora, que enxerga isso como uma válvula de escape, o prazer que ele tem, sim, falar que futebol é um prazer é meio uma loucura, porque quem vive futebol, quem gosta de futebol, quem assiste futebol, não tá tendo prazer. Futebol não é prazeroso. Eu tenho uma frase que eu sempre dizia, eu sempre dizia, faz tempo que eu não digo, mas futebol não é entretenimento pra mim. Nem quando eu jogo e nem quando eu assisto. Porque se eu for ter entretenimento, eu espero sair bem, sair feliz, sei lá, tá pensando. E quando você joga futebol, você pode sair feliz, você pode sair triste, você pode sair bravo, você pode sair não querendo falar com ninguém. Mas toda vez que eu vou jogar futebol, ou tô no estádio assistindo um jogo, ou assistindo na televisão, eu saio diferente. Saio feliz, passando todo o estresse, todo o nervosismo, eu continuo gostando, sabe? É uma loucura, sei lá. Talvez eu tenha devagado aqui, desculpa. Voltando no texto aqui. No entanto, enquanto muitos aspectos da política do futebol dão razão ao argumento do ópio de massas, o futebol é um fenômeno muito complexo para tal redução. O jogo mantém muitos aspectos rebeldes, bem como os elementos genuínos da classe trabalhadora. Onde eu parei? Em um artigo de 1998, o austríaco marxista Erich Wenger afirma que tornou-se necessário participar parcialmente de diferentes formas de cultura de massa capitalista para não ficar completamente isolado e evitar o colapso psicológico. O futebol, historicamente, não só serviu à distração de problemas políticos e sociais, mas também à criação de orgulho coletivo e consciência de classe, com um potencial progressista acima da média. Julho de 2010, a filial do Partido Socialista de 3, 2, 1. Em julho de 2010, a filial do Partido Socialista em Portsmouth publicou um texto expressando sentimentos semelhantes, intitulado Trabalhadores do Mundo Unido, Futebol e Socialismo. Entre outras coisas, os autores afirmaram: embora seja correto dizer que alguns da classe capitalista ainda veem o futebol com esse papel, seria paternalista ao externo aos milhões de pessoas da classe trabalhadora que assistem e jogam o jogo declarar que simplesmente foram enganados ou trapaceados, que seu amor pelo esporte é simplesmente uma forma de lavagem cerebral, pelo controle das multidões. O futebol é um fenômeno cultural único. Nenhuma outra atividade esportiva ou de lazer se desenvolveu e se espalhou globalmente. Fora do movimento sindical, existem muito poucas áreas da sociedade moderna onde milhares de pessoas da classe trabalhadora podem se unir sob uma bandeira comum, por uma causa comum. Embora alguns possam considerar isso como mero tribalismo, existem sentimentos claros de solidariedade entre comunidades que, se promovidos, podem ter um grande impacto positivo na promoção da consciência da classe trabalhadora. Aqui a gente, ele faz esse contraponto, né?
Primeiro ele trouxe os problemas alienantes do futebol e nesse texto aqui mostra esse trecho, ele traz o contraponto a isso, como que esse poder de mover multidões, se chamariz para as pessoas do futebol. Ele mostra como o poder do futebol talvez seja o único esporte global, talvez o único, que tipo, você pode ir em qualquer lugar da face do globo, chutar uma bola e as pessoas vão entender esse jogo, vão compreender, vão saber as regras. Sim, isso foi totalmente tirado da minha cabeça, tá? Não conheço nenhuma estatística, nenhuma que corrobore o que eu acabei de dizer. Porém, é o puro achismo. Então, sim, o futebol tem... E você chutar em qualquer lugar do globo, pegar uma bola e começar a jogar, ele une pessoas. Não importa onde você esteja, você não precisa saber falar a língua. Você une pessoas e as pessoas vão querer jogar futebol. Tem um caso pessoal aqui que eu não lembro o ano, eu acho que foi em 2001, salvo engano. Não lembro o ano certinho. Minha família fazia parte do movimento escoteiro e a gente recebeu em casa o pessoal da Guatemala. Tinha uns meninos e tal, era pro evento pan-americano que ia até aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu. A gente recebeu o pessoal em casa e uma das coisas que a gente fez naqueles tempos foi a gente foi jogar futebol na rua com o pessoal que era meu vizinho ali, que eu nem tinha muito contato, na verdade, era uma rua que eu nem ia muito, mas o futebol tem esse poder agregador, que a gente conversava, as conversas ali com os meninos, eu tinha por volta de uns 15, 16 anos, 17 anos, e os meninos também tinham por volta dessa idade, e as nossas conversas giravam sobre futebol, em torno do futebol. E uma coisa que uniu, e a gente foi jogar futebol, e a gente conseguia se comunicar através também, durante o jogo, da linguagem do futebol, e conseguia jogar. A gente conseguiu jogar contra o pessoal lá da rua, e é uma coisa que, tipo, talvez você chegue em qualquer lugar do mundo e tem alguém chutando uma bola ali, você falar que quer participar, você vai conseguir jogar, vai conseguir participar. É muito louco isso, sei lá. Outra... Aí eu já tava mais velho, já... Na época que eu recebi esse pessoal da Guatemala, meu espanhol não é dos melhores, mas hoje em dia eu consigo desenrolar bem, consigo me comunicar, mas na época eu não conseguia, né? E depois, mais velho, lá em 2019, 18 ou 19, 2019, isso, foi em 2019. Eu fui com a Celeste Proletária jogar a Copa América lá no Uruguai. E também, você viaja para outro país pra jogar futebol, para estar com pessoas. Eu sei que talvez o futebol ali seja uma desculpa, mas é a desculpa que a gente precisa para se unir, para ter contato com o outro, conhecer a realidade, conhecer outro local. E trocar ideias, trocar momentos com pessoas que talvez, se não existisse futebol, essas pessoas não iam nem se conhecer, se conversar, não ter tema. Então, eu acho que o futebol ele tem um potencial agregador gigantesco. Mas como eu disse anteriormente, o futebol é um território em disputa. Então a gente precisa disputar ele. Ele não é... Não entendo ele como um objeto do capitalismo ou nada disso. Eu acho que ele não é uma ferramenta para alienar o povo. Eu acho que ele é um território de disputa que é uma ferramenta que pode ser usada para a união da classe trabalhadora. Puta, você pensar, porque eu acho que pelo menos no nosso país, mas eu acho que dentro do mundo é um canhão de visibilidade, de propagação de ideias. Hoje em dia você vê quanto de coisas que são atreladas ao futebol, que as pessoas usam o futebol, o jogador de futebol cada dia mais é um garoto propaganda não só de propagandas de marcas, mas também de ideias.
de políticos, não no sentido partidário também. O futebol sempre teve isso, tá? Mas eu acho que a gente vive numa sociedade tão grande de mídia que todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, não. Todo mundo conhece as celebridades, os influenciadores. E o futebol tem esse potencial gigantesco de propagar certas ideias e de fazer fluir essas ideias pelo mundo aí através de redes sociais, principalmente hoje de redes sociais, que é o principal meio de divulgação de informação hoje em dia. Vou continuar aqui para terminar o texto. O abraço da diversidade pós-moderna e do irracionalismo deu a muitos intelectuais uma autoconfiança suficiente para expressar abertamente sua paixão pelo esporte. Também tornou-se popular a teorização do futebol em fóruns acadêmicos e jogar o jogo. De repente ganhou um ar de frescor, como se você ousasse entrar em reinos proibidos. Na Alemanha, tanto a revista cultural pop Spex quanto a radical revista Die Welt, eu acho que é isso, publicaram regularmente artigos de futebol na década de 1990. O famoso psicanalista Klaus Teweleit começou a publicar e dar palestras sobre o futebol. E antes de qualquer grande torneio como a Copa do Mundo, os intelectuais professam seu amor pelo jogo, mesmo que não saibam muito sobre isso. A instrumentalização do futebol tem pouco a ver com o jogo em si. Os poderosos instrumentalizam tudo, inclusive esportes, artes e cultura de consumo. O ópio das massas não depende do futebol. Se o futebol desaparecesse, outro ópio será encontrado. Em outras palavras, a solução não é lutar contra o futebol, mas lutar contra a estrutura de poder que conta com o controle e distração das massas. E esse foi o texto Futebol como ópio das massas, do Gabriel Kuhn. Esse texto eu tirei do livro Futebol vs Poder, do Gabriel Kuhn, que foi lançado pela Corner aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do texto. Deixe seus comentários aí, o que vocês acharam. Vamos ajudando aí a construir o programa. Vocês perceberam que nesse aqui eu coloquei mais comentários. O pessoal aí do conselho editorial aí, do grupo de notáveis que eu tenho, falou que talvez eu devesse comentar mais os textos. Então vamos fazer o teste com esse aí, colocando meus comentários aí. Coloquei alguns, tive algumas divagações. Posso ter perdido o raciocínio também, porque eu tô cansado. Mas é isso aí. Vamos que vamos. É nóis.